Sejam todos bem-vindos a este webinar do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Sou Mário Ernesto Umberg e estou como coordenador geral do PNBE. Agradeço a participação de cada um de vocês e espero vê-los nos nossos próximos eventos e, se possível, tê-los como associados do PNBE. Agradeço particularmente à assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado, e ao deputado Aguinaldo Ribeiro pela sua disponibilidade de trazer ao PNBE sua visão de como aperfeiçoar e simplificar a tributação no país. Agradeço também ao nosso companheiro Gilson Razador, advogado tributarista, que apresentará os princípios que nós consideramos fundamentais na reforma tributária. E a Marina Matar, que atuará como mediadora. Como nem todos conhecem o PNBE, quero fazer uma rápida apresentação. O PNBE foi criado por empresários no fim da década de 80, com foco na construção de um Brasil melhor. Eu destaco alguns pontos do nosso estatuto e do nosso ideário. O PNBE tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da democracia, pela conscientização e participação política de empresários e empreendedores. Empresários que podem ser de qualquer setor, região ou porte. Nossa proposta é ter presença ativa no processo de discussão e decisão das questões de relevante interesse geral da sociedade e do país. Buscamos catalisar ideias, organizar debates, palestras e desenvolver projetos e ações políticas para aumentar o papel de cidadão de cada empresário. Consideramos que o conflito de ideias é indicador da diversidade de opiniões que deve ser respeitada e trazida ao debate para enriquecê-lo e legitimá-lo. Nosso foco, desde 2003, está concentrado na transformação do país que temos no país que queremos. Um Brasil socialmente justo, economicamente forte, ambientalmente sustentável, politicamente democrático e inclusivo e eticamente respeitado. Mudar o caótico e complexo sistema tributário brasileiro é fundamental para atingir esse Brasil que queremos. Passo a palavra à nossa companheira Marina Matar, que explicará o programa e a dinâmica do webinar. Obrigada, Mário Ernesto. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Boa noite, Gilson. Obrigada, deputada, por ter aceitado o nosso convite para participar desse debate. Bom, como o Mário Ernesto comentou, desde o final dos anos 80, o PNBE já tem discutido essas políticas tão importantes para o Brasil, né? A gente é um grupo começou com jovens líderes empresariais super engajados e hoje a gente tem essas mentes brilhantes que só enriquecem o debate e todo o trabalho do PNBE, e vocês vão ter a oportunidade aí depois de conhecer um pouquinho mais, são empresários de diversos setores, e desde de 2003, acho que foi o primeiro posicionamento do PNBE em reforma tributária. Então, já é um tema que tem sido discutido há muito tempo por esse grupo, e aqui no Brasil a gente também sabe que por diversas razões a gente tem ouvido que o Brasil não atrai muito os investimentos, né, por causa das elevadas cargas tributárias, sistema muito complexo, de alto custo, e até eu trabalhei para o governo americano no passado e muitas empresas americanas que queriam investir aqui no Brasil acabavam não vindo justamente por essa complexidade e o alto custo para investir no Brasil. E só para, antes de passar para os palestrantes, no Ministério da Economia eu acompanhei um estudo sobre o custo Brasil e que concluiu, foi liderado pela CPEC, que é colega da Vanessa Canado, que vai entrar daqui a pouquinho, e eles concluíram que o custo Brasil, ele encarece os negócios em R$1,5 trilhão de reais e representa 22% do PIB. Então, a reforma tributária já é muito esperada, com certeza vai reduzir bastante esse custo, e já tem sido tentada por sucessivos governos, agora a gente está com esse importante avanço do governo Bolsonaro, para conversar hoje com a gente sobre isso. A gente tem a presença de dos dois principais atores envolvidos nesse debate, no Legislativo e no Executivo, e também um especialista do setor privado, que é do nosso grupo do PNBE, que ele é especialista em direito tributário. Então, só para apresentar um pouquinho o currículo deles e depois contar como que a gente vai organizar esse debate, o deputado Aguinaldo, deputado federal Aguinaldo Ribeiro, todos provavelmente conhecem aqui, mas ele é paraibano, é natural de Campina Grande. Ele está no seu 3º mandato como deputado federal pelo Partido Progressistas, foi ministro das Cidades nos anos de 2012 e 2013 e líder do governo na Câmara em 2017 e 2018. E atualmente ele é líder da maioria e também relator da reforma tributária.
A gente também vai contar com a presença, daqui a pouquinho que ela está entrando, da Vanessa Canado. Já entrou, já entrou. Já entrou? Ah, que bom. Obrigada, Vanessa, pela presença. Bom, a Vanessa Canado, ela é assessora especial do ministro Paulo Guedes, também é diretora do Programa da Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares, da Assessoria de Relações Institucionais, e ela também foi designada secretária executiva do grupo de trabalho que é responsável por elaborar as propostas de reforma tributária que o governo já tem iniciado, né, já tem começado a apresentar. E ela é a principal coordenadora aí do tema do governo Bolsonaro sobre esse assunto. E o Gilson Arrasador, como eu disse, ele é membro aqui, é coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, o PNBE, e ele é especialista em direito tributário, sócio da Piazzetta Arrasador Advocacia Empresarial e diretor da Pactum Consultoria Empresarial Limitada. Então, só antes de passar para a Vanessa e para o deputado, eu gostaria só de passar a palavra para o Gilson, que ele vai comentar um pouquinho sobre o posicionamento do PNBE e como o setor privado tem encarado essa tentativa da reforma tributária. Gilson, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Marina. Obrigado, Mário. Obrigado, deputado, por estar presente. Doutora Vanessa. O que eu vou dizer não é nenhuma novidade. Eu vou repisar alguns pontos. Eu acho que são importantes para que a gente tenha um debate mais produtivo em relação a essa matéria. Eu vou trazer uma tela, umas anotações na tela para facilitar o nosso acompanhamento. E deixa eu só um segundinho, por gentileza, que eu sou meio cru com esse sistema aqui. Vou acrescentar no... Não por aqui. Desculpe, falta de reforma tributária. Isso aqui. Ok. Vocês estão vendo a tela? Estão Sim. Vendo? Ok. Se der para colocar no modo apresentação, acho que fica mais fácil. Eu já cliquei aqui, mas ele demora um pouquinho para entrar. Ah, tá. Ok. Agora foi. Bom. Esse novo normal aí tá deixando a gente maluco, né, Gilson? Mas vai dar certo. Esse sistema a gente prepara, mas chega na hora sempre dá um atrapalho. Já deu certo, tá aparecendo aí. Vamos lá. Bom, uma realidade incontestável é que o nosso sistema tributário é caótico, um verdadeiro manicômio tributário, como já dizia o tributarista Alfredo Augusto Becker na década de 70. E de lá para cá a situação ficou pior. É mal concebido porque diversas alterações foram feitas e tornaram o sistema desconexo. Hoje, dificilmente falar no sistema tributário, tem muitas peças que são estanques. É extremamente complexo, permeado de tratamentos tributários diferenciados, causa efeito socioeconômico perverso e precisa, obviamente, de uma reforma urgente. Porém, um ponto de atenção que devemos ter nesse momento é que, em período de desequilíbrio nas contas públicas, a reforma tributária pode levar ao aumento da carga tributária, porque os governos normalmente querem recompor o caixa, e a situação que vivemos hoje não é distante disso. A pandemia do coronavírus tem trazido consequências muito graves na economia privada e também na pública. Então, esse é um ponto de atenção. O que nós esperamos, PNBE e a sociedade como um todo? Um sistema tributário racional, sem aumento da carga tributária, com sacrifício equitativo da sociedade, sem complexidade, que esse é um ponto que hoje é de bastante preocupação, que não seja entrave ao crescimento e melhore o ambiente de negócios no Brasil, que melhore a distribuição da renda e mantenha o equilíbrio federativo. Só para algumas informações que eu gostaria de trazer para conhecimento, a carga tributária em 2019 superou 35%. Segundo informações, foi 35,07%, mas ainda não foram divulgados dados detalhados nos sites do IBGE e da Receita Federal. Vamos utilizar os dados de 2018 só para fazer alguns comparativos.
Em 2018, foi 33,26 a carga tributária, com arrecadação de 2.291 bilhões. A média da OCDE, nesse mesmo período, foi de 34,2%. E, historicamente, o Brasil tem ficado com a carga tributária um pouco abaixo da média da OCDE. Porém, em 2019, ele deu um salto. E também, só a título de exemplificação, os países europeus têm uma carga tributária relativamente maior do que a média da OCDE. Dessa carga tributária, a União ficou com 67,53%, que dá 1 trilhão 547, considerando que tem uma parte que compõe o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, os estados com 25,9%, os municípios com 6,57%. Como é composta essa carga tributária? De tributação sobre a renda, 21,62%. Tributação sobre a folha de salários, 27,39%. Tributação sobre a propriedade, 4,64%. Tributação sobre bens e serviços, 47,74%. Transações financeiras, 1,60% e outros, 0,01%. É possível ver que a carga tributária relativamente à folha de salários e bens e serviços chega a um percentual de 72%, quer dizer, é bastante expressivo. Enquanto isso, a carga tributária relativamente ao imposto de renda, nossa é de 21,6%, enquanto outros países têm uma carga um pouco maior nesse item. Bom, os desafios da reforma tributária são especialmente distribuição equitativa da carga tributária, progressividade da tributação, ela incluída a progressividade da tributação, pois a nossa carga tributária é regressiva hoje, não atende os princípios da capacidade contributiva, e impacta de forma mais extensa em quem tem menos condições financeiras. Proporcionalidade. O sistema hoje é bastante desproporcional e é permeado por tratamentos diferenciados, regimes especiais, desonerações, etc., concedidos a setores da economia ou grupos econômicos. E alguns fatores que levam a essa desproporcionalidade, a desigualdade, podemos citar os benefícios fiscais que resultam em uma renúncia na ordem de 320 bilhões ao ano. Isso são referentes a reduções de alíquotas, de bases de cálculo, suspensões de incidência, diferimentos, isenções, imunidades, exclusões, ressarcimento, etc., etc., etc. Isso leva a que uma parte da sociedade arque com um custo tributário maior para suprir ou para fazer frente a essa renúncia fiscal que beneficia uma outra parte da sociedade. Outro ponto que é bastante expressivo, eu já mencionei isso, mas vale sempre trazer a debate, é a complexidade do sistema. As apurações de impostos e contribuições atuais, especialmente os regimes, aqueles impostos e contribuições que estão no regime não cumulativo e também imposto à renda, são extremamente complexos. Além disso, nós temos uma profusão de normas obscuras e não inteligíveis que ocasionam intermináveis discussões nos tribunais. Isso é fácil de ver, uma pesquisa no STJ, no TRF, os tribunais regionais, estaduais e federais, a gente vê a quantidade de ações onde se discute questões tributárias. Por outro lado, temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios legislando, cada um impõe um tratamento próprio para bens, serviços e propriedade, que exige dos contribuintes, da sociedade, uma quantidade de obrigações que beira a insanidade. Ao lado disso, as empresas têm um custo adicional para estar em compliance, que precisam contratar auditores, advogados, consultores, porque sem isso não conseguem cumprir corretamente suas obrigações. Cabe aqui trazer um exemplo do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS, em que o número de ações, o número de discussões judiciais é muito grande. E essas ações visam definir o que gera crédito ou não, o que integra ou não a base de cálculo,
Nós temos dois exemplos que são expressivos nessa área. A decisão do STJ sobre insumos para fins de PIS e COFINS, para fins de crédito de PIS e COFINS, que é uma questão bastante importante. E no STF nós temos a discussão, ainda não concluída, relativamente à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, onde se discute, de fato, se a receita sujeita às contribuições é integrada ou não por impostos. Nesse cenário, o desafio de criar um sistema tributário é capaz, quer dizer, esse sistema tributário deve ser capaz de suprir os recursos para que o erário cumpra com os seus fins, quer dizer, que o Estado cumpra com os seus fins constitucionais, porque as obrigações do Estado estão definidas constitucionalmente, que não onere desproporcionalmente o cidadão, que seja fator de desenvolvimento econômico e social e que não aprofunde o desequilíbrio federativo, conforme antes nós mencionamos. E nessa linha, como o Mário já mencionou anteriormente, o PNME elencou uma lista de princípios ou mandamentos que defende em relação ao sistema tributário, que é a tributação em bases amplas. Hoje precisa uma atualização, uma reforma de fato para abranger a nova economia, especialmente digital, os bens intangíveis e a economia que circula muitas vezes invisivelmente pelos países. Existe uma economia nômade ou detentores de riquezas que são nômades e isso precisa ser contemplado na reforma. Equidade, que é o respeito à capacidade contributiva, justiça tributária, que é a progressividade, a renda como fonte principal de tributação. Hoje nós temos a tributação está centrada, conforme vimos antes, nos bens e serviços e na folha de salários. Simplificação dos sistemas, que a redução do número de tributos é uma necessidade hoje. Respeito aos princípios da legalidade, anterioridade e anualidade, que muitas vezes se deixa de lado. A estabilidade das regras, que dá segurança jurídica. A desoneração ou redução da tributação dos meios de produção e do emprego, que estimula o desenvolvimento. E estímulos à economia circular e à defesa do meio ambiente. Nesse aspecto, mundialmente, nós acompanhamos os tratamentos que vêm sendo dados para os materiais usados, para a reutilização de materiais. Precisamos evitar que a poluição de oceanos, que hoje é uma realidade, e a defesa em si do meio ambiente. E a tributação pode contribuir para isso. E a manutenção atual da carga tributária. Para concluir, o PNBE defende uma reforma tributária que coloque o país no rumo do desenvolvimento e o torne cada vez mais competitivo mundialmente. Para isso, a criação do imposto único, não cumulativo, cobrado por fora, porque isso é um ponto importante, a sociedade sempre pagou tributo por dentro, sem saber, de fato, quanto é que está pagando, então esse aspecto é bastante importante. Em substituição aos inúmeros impostos e contribuições que existem hoje sobre o consumo, sobre o serviço e tudo mais. Porém, tem um ponto que deve ser levado em consideração, que a instituição do imposto único pode ter uma alíquota tão alta que torne inviável. Se considerarmos hoje a alíquota de 12% que está prevista, está projetada ou para o COFINS, para o IBS, melhor dizendo, em substituição, para a CBS, em substituição ao PIS e a COFINS, mais o ICMS, com média de 18% nos estados, nós chegamos a 30%. Aí vem mais ISS, mais imposto seletivo. Em algum caso, a tributação vai ficar bastante, a alíquota vai ficar bastante elevada. E hoje tem resistência também de estados e municípios de integrar um sistema tributário único, com imposto único. A gente sabe disso. E tem outro ponto, que é a dificuldade de compatibilizar um tributo não cumulativo
cobrado no destino com imposto não cumulativo, porque hoje a gente sabe que uma indústria em São Paulo ela produz mercadoria que vai para Minas Gerais, por exemplo, mas há uma tributação aqui em São Paulo. Como vai transferir essa receita que São Paulo recebe sobre o bem de produção para o estado de Minas, onde vai ter o consumo? Quer dizer, são pontos que podem tornar o sistema muito complexo. E como considerações finais, o PNBE entende que o debate sobre a reforma tributária tem que ganhar uma amplitude, e ele está ganhando de fato, mas ainda a gente vê pouca participação dos estados e municípios nesse debate. Não sei se a imprensa comunica pouco sobre essa participação, ou de fato existe uma participação baixa dos estados e municípios, mas é importante que eu faça. Quanto ao projeto de lei, a substituição do PIS e COFINS por uma única contribuição é um passo importante para simplificar, porque vai tornar muito mais simples essas contribuições e eliminar muitos tratamentos diferenciados que hoje existem. Mas uma reforma ampla é o que o PNBE anseia, que contemple todos os tributos sobre a renda, folha de salários, consumo, propriedade, é o que seria o ideal. Por fim, hoje tem um debate bastante grande em relação a impostos sobre transações, ou CPMF, o IMF, como queira. Há pesquisas que a Câmara e o Senado não aprovariam hoje uma tributação. Mas, do lado dos empresários, o que se vê é que a tributação sobre a folha de salários é mais nefasta do que a tributação sobre a movimentação financeira, que seria o caso. Em substituição a uma tributação sobre a folha de salários, até seria admissível uma tributação sobre a movimentação financeira, ou sobre transações. Mas isso é um ponto que precisa, de fato, ampliar a discussão. Era isso que eu tinha para colocar. Eu agradeço muito a vocês que estão nos ouvindo, a todos os senhores, e fico à disposição para algum esclarecimento ou responder alguma pergunta, se entenderem necessário. Obrigado. Obrigada, Gilson. Bom, só antes de passar para a Vanessa, que ela precisa sair às 19 horas, ela já tinha informado a gente antes que o secretário Tosti está aguardando por ela para uma reunião que ela tem com ele, e também passar para o deputado Aguinaldo. Já vi aqui na nossa lista de participantes, que a gente está com um pouco mais de 80 participantes, que está presente também o deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, e daqui a pouco o Evair de Mello também deve entrar, do PP Espírito Santo, e eu vi também que o Caio Megali está aqui na lista, que foi colega aí da Vanessa, são amigos, e ele foi assessor especial também do Ministério da Economia e diretor de programas do Ministério da Economia. Então, depois de ouvir a Vanessa e o deputado, eu gostaria de abrir rapidinho para eles também, para os três também falarem, se eles também estiverem de acordo, para a gente ouvir um pouquinho a opinião deles sobre isso. Então, eu sugiro a gente começar primeiro ouvindo a Vanessa, que é representante do governo, não porque ela é mulher, porque acho que, na minha opinião, todas as mulheres desejam igualdade, tratamento e não um privilégio, mas por dois motivos. Um, porque a gente vai ter um quadro do pensamento do governo a respeito, e também porque ela precisa sair um pouco mais cedo. E aí depois a gente passa para o deputado Aguinaldo. Pode ser? Vanessa, você pode começar, por favor? Claro, Marina. Obrigada pelo convite. Obrigada, Caio, pela intermediação. Prazer estar aqui com você. Deputado Aguinaldo, obrigada pela gentileza de me deixar falar antes do senhor. Gostei bastante da apresentação do Gilson, que refletiu de maneira bastante fiel os nossos problemas, os objetivos de uma reforma e os ganhos que a gente teria se a gente tivesse uma reforma ampla, não no sentido de ampla incluindo todos os tributos sobre o consumo, mas ampla no sentido de incluir renda, folha, consumo e propriedade. Destaquei aqui 3 pontos que eu acho que são importantes aqui para a gente conversar. Primeiro, quando foi colocado agora na apresentação que os objetivos da reforma teriam que ser mais progressividade, mais justiça fiscal, ou seja, as pessoas que ganham a mesma renda, as pessoas que consomem produtos e serviços teriam que ser tributados de maneira
igual, a não ser que haja uma diferença justificável, né? Só um minutinho. Bom, só aproveitando então que teve esse intervalinho, tem gente perguntando aqui no chat se vai ter espaço para fazer perguntas. Não, tudo bem. É que tem gente perguntando, a gente vai abrir depois para perguntas. Quem tiver pergunta, coloca no chat, por favor. Seja bem breve na pergunta para a gente ler rapidinho para os participantes. Por favor, Vanessa. Obrigada, Marina. Eu acho que, pelo menos quanto aos princípios estamos de acordo, né? Sem dúvida alguma, é preciso que o sistema brasileiro seja mais justo e, na medida do possível, mais progressivo. Por que eu digo na medida do possível mais progressivo? Quando a gente faz uma reforma da tributação do consumo, é bastante comum a gente ouvir que seja uma reforma parcial e uma reforma limitada, considerando que a tributação do consumo é uma tributação regressiva, que penaliza mais as pessoas de baixa renda, que proporcionalmente à sua renda consomem mais do que as pessoas de alta renda. Acontece que hoje a gente tem um sistema de tributação do consumo tão ruim que a gente pode dizer que simplesmente ajustá-lo de uma forma padrão para todos os bens e serviços já seria uma medida que, de algum modo, geraria progressividade em relação ao sistema atual, né? Especialmente no ICMS, onde a gente tem uma cobrança excessiva sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, que são itens de fácil cobrança e também consumidos por todas as faixas de renda, né? Então, e além disso, já existem políticas muito mais eficientes para tratar a regressividade da tributação do consumo do que utilizar alíquotas diferentes ou regimes especiais, que são mecanismos que, além de trazer complexidade e contencioso, trazem uma renúncia fiscal muito maior do que uma alocação eficiente desses recursos de acordo com quem precisa. Falando um pouquinho desses dois princípios com relação à renda, aí, sem dúvida alguma, eu vejo mais uma questão de proporcionalidade e menos uma questão de progressividade. Por quê? Eu acho que não há muita dúvida de que no imposto de renda deve haver progressividade, mas eu acho que o nosso grande problema de desigualdade na tributação da renda hoje não é nem a tabela progressiva, não é nem criar uma faixa adicional para tributar 35% dos rendimentos superiores a R$6.000, que é a última faixa hoje, ou então aumentar ou diminuir a faixa de isenção, ou então limitar a dedução com despesas de saúde. Eu acho que o grande problema hoje é você ter pessoas que ganham a mesma renda sendo tributadas de forma absolutamente desigual. Então, se eu sou acionista de uma empresa do Simples, eu pago um imposto de renda X sobre os meus R$10.000 de dividendos. Se eu for do lucro presumido, eu vou pagar X mais 1. Se eu for do lucro real, eu vou pagar X mais 2. Se eu for do lucro real e for banco, eu vou pagar X mais 3. E se eu for um empregado CLT, ou seja, se eu não me utilizar do mecanismo da pejotização, transformando renda do trabalho em renda do capital, eu vou pagar até os 27,5% sobre rendimento do trabalho. Então, esse tipo de situação é muito mais gritante no Brasil do que propriamente a nossa tributação, que vai até 27,5%, enfim, uma alíquota efetiva aí próxima de 25%, considerando um desconto simplificado. Então, eu acho que discutir mais uma faixa de tributação, não que não seja legítimo, mas eu acho que a gente tem muitas coisas para serem organizadas antes de discutir mais tributos. Porque além da questão da tabela progressiva, hoje cumprir um papel mais de induzir as pessoas a se organizarem de outra forma do que efetivamente capturar os rendimentos do trabalho com essa alíquota, que a gente conhece como pejotização, também tem alguma complexidade injustificada, né? Então, na questão da renda, a gente é muito comum no Brasil todo mundo se denominar como classe média, né? E aí a gente achar que tributar mais do que R$6.000 a 35%, ou o que quer que seja, seria uma tributação excessiva, ou então que
a gente teria capacidade de arrecadar muito mais se a gente tributasse os dividendos. Eu sinto dizer que a resposta, infelizmente, não é afirmativa. A gente não tem tanta capacidade de arrecadação extra no imposto de renda assim. O Brasil é um país de renda média muito baixa, a maioria das pessoas é isentas de imposto de renda, e ainda que a gente tribute os dividendos, a gente vai ter uma situação mais justa, mas não necessariamente mais arrecadação. Né? O Brasil é um país cuja tributação da renda tem os seus limites, ainda que possa ser muito mais justa e igual entre todos. Não dá para comparar o que os Estados Unidos arrecadam de imposto sobre a renda versus o que eles arrecadam de imposto sobre o consumo, uma base completamente inversa à nossa, versus o que a gente faz hoje, que é mais em linha com que estão os países em desenvolvimento, sem entrar aqui no mérito da qualidade do serviço público, do tamanho do Estado, que é olhar para o outro lado da equação. Por fim, eu acho que é importante fazer um comentário sobre a questão da reforma ampla, em dois aspectos. O primeiro, que é a questão de uma reforma ampla sobre as bases de consumo. O deputado Aguinaldo e eu já conversamos muitas vezes sobre isso e também já participamos de muitos eventos juntos sobre isso, e eu acho que estamos de acordo de que o movimento do governo federal foi um movimento de compatibilidade e um movimento de afirmação da agenda de reforma tributária quando enviou o projeto de lei da CBS. A CBS, que unifica PIS/COFINS, é um projeto alinhado aos princípios de bom IVA, assim como o IBS. Do ponto de vista normativo e jurídico, ela é totalmente compatível com o IBS, e mais do que isso, ela traz para discussão de reforma tributária todos os pontos centrais da reforma da tributação do consumo, que é a questão do setor de serviços, a questão do saúde e educação, a questão da cesta básica, a questão das alíquotas diferenciadas ou não, a questão do crédito financeiro e da não cumulatividade plena, a não tributação das exportações e investimentos, e a questão dos intangíveis. Então, quando a gente discute todos esses assuntos, a gente está falando tanto da CBS quanto do IBS. Então, tendo uma compatibilidade de modelos, uma compatibilidade jurídica, uma compatibilidade de um acordo entre Executivo e Congresso com relação aos objetivos, o governo federal não vê esse movimento como um movimento que, e nem procurou fazer isso, um movimento que impede uma discussão mais ampla. Né? Ao contrário, esse movimento teve como objetivo trazer, de fato, o tema da reforma tributária para a pauta, por meio da participação mais ativa do governo federal nessa discussão, e, por outro lado, facilitar a transição para um imposto nacional, cuja ruptura para o modelo atual é muito grande. Né? Então, não é simples migrar uma cobrança para o destino, trazer uma não cumulatividade ampla, uma alíquota uniforme, é uma grande ruptura com o sistema atual, e a CBS, dando esse primeiro passo, sem dúvida alguma, mostra como a gente teria, apesar de uma grande ruptura, um sistema muito mais amigável para as empresas, para os investimentos e mais transparente para o consumidor final. Dada a quantidade de temas que tem que ser discutidos na reforma do consumo, a gente tem que ponderar, e é isso que está sendo ponderado, tanto na política quanto dentro do Ministério da Economia, até que ponto deveríamos entrar já na discussão sobre renda, consumo e propriedade, renda, folha e propriedade. Né? Sem dúvida alguma, é melhor mudar tudo o que precisa ser mudado, mas a gente vai perder a capacidade de discutir os detalhes de cada uma dessas reformas, né, com a sociedade como um todo, e talvez veja consequências indesejadas, dada a quantidade de matérias que o próprio Congresso vai ter que discutir e debater com os vários players envolvidos. Então, embora acho que estejamos de acordo que todos os tributos precisam de ajustes, não sei se fazer uma discussão ampla, no sentido de reformar todos os tributos nesse momento, seria o melhor caminho. Acho que é uma questão para a gente pensar juntos. Marina, queria te agradecer de novo pelo convite, pedir desculpas pela demora na resposta às suas inúmeras mensagens, mas eu não dou conta mais de responder as minhas mensagens, e dizer que é um prazer aqui estar com você, com os deputados e com algumas pessoas que eu conheço aqui, que eu já vi que estão participando, discutindo esse tema da reforma. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Imagina, não precisa pedir desculpa. Eu imagino como está a sua agenda nesse período aí de reforma tributária, deve estar uma loucura.
Bom, então, queria só passar a palavra agora para o deputado Aguinaldo, para ele contar um pouquinho para a gente como que o Parlamento brasileiro vê essa proposta de reforma e como estão os debates lá no Congresso Nacional sobre o assunto. Deputado, obrigada por aceitar o nosso convite. Precisa ligar o seu microfone. Sim. Se já estamos? Sim. Ok. Então, obrigado, Marina, a você pelo convite. Cumprimentar aí o Mário, cumprimentar o Gilson, que fez a apresentação, a Vanessa. Estamos nos encontrando virtualmente aí quase que diariamente. Cumprimentar também o deputado Evair, que eu acho que está acompanhando, não é isso? Nosso debate. E cumprimentar também o deputado Nildo Cardoso, também nos acompanha, são companheiros importantes, inclusive na construção desse novo sistema tributário que o Brasil precisa. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, de fato, histórico, um momento importante que o Brasil está vivendo. Paradoxalmente, alguém podia perguntar: por que fazer uma reforma tributária no momento, talvez, de maior dificuldade fiscal que nós estamos vivendo, né? Eu acho que esse é algumas pessoas perguntam. A gente teria outros temas, talvez, prioritários, mas eu acho que nós temos um diagnóstico que foi aí apresentado pelo Gilson e nós concordamos nesse diagnóstico, que representa muito bem o nosso sistema tributário, né? A confusão, né, que representa o nosso sistema tributário e quanto custa essa confusão ao país, que também foi mencionada pela própria Marina quando na sua preleção aí mencionou inclusive o comprometimento que nós temos em relação ao custo Brasil, né, que representa aí cerca de 22% do nosso PIB. Então, é um custo muito alto e esse custo é pago por toda a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, nós chegamos após várias tentativas de se promover uma reforma tributária, e todas culminaram no fracasso pela prevalência, né, de interesse ou de um determinado, vamos dizer assim, setor ou por determinado ente federativo que não permitia que se mexesse. De fato, é muito complicado mudar. Quanto mais é um sistema que já está incorporado ao país aí desde os idos de 1965, 66, quando nós adotamos ali o nosso sistema tributário sobre consumo e, posteriormente, com tudo que foi produzido em épocas diferentes, né? Em momentos de inflação, de hiperinflação, depois estabilidade de moeda, e muitas medidas dessas, medidas casuísticas. E por que eu digo casuísticas? Porque foram feitas para atender a costumeira gastança, né, do Estado brasileiro, e com isso se criar determinados impostos para cobrir aquela necessidade. Geralmente é o caminho mais curto, né, e é o que se faz mais rapidamente. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos, apesar de vivermos um momento de extrema dificuldade, cabe aqui alguns cuidados, de fato, de enxergar, primeiro, aquilo que eu tenho defendido, que é o não aumento de carga tributária. Eu acho que isso eu tenho reiteradas vezes colocado. O Brasil não pode e não deve fazer uma reforma do seu sistema tributário que impacte no aumento de carga tributária. Nós já vimos aqui, né, o Gilson mostrou ali o peso na nossa carga tributária ali de 35% do PIB, projetado para 2019. Isso nos faz, né, ter aquela sensação de que trabalhamos boa parte do ano para pagar esses impostos, e eu acho que esse é o momento de se enfrentar uma reforma do nosso sistema tributário. Por quê?
porque existe, aí eu queria só destacar um ponto que o Gilson colocou, até para que as pessoas tomem conhecimento, que apesar da talvez pouca publicidade, né, em relação aos estados brasileiros, mas pela primeira vez numa discussão de reforma tributária se tem uma convergência dos estados brasileiros, que isso inclusive ficou realçado na reunião de ontem da comissão mista, da qual também eu sou relator, onde nós tivemos a apresentação dos secretários, do presidente do Concerfaz, o secretário Rafael Fonteles, e dos demais secretários representando a região, o Henrique Meirelles de São Paulo, o secretário Mato Grosso, o secretário Décio de Pernambuco e outros secretários, que ali manifestaram, primeiro, a discussão de uma reforma na tributação sobre o consumo ampla, ou seja, enfrentando alguns problemas que são problemas provenientes de distorções históricas, como é o nosso sistema, que aqui foi também colocado pelo Gilson, de benefícios, de isenções causadas pelas legislações do ICMS, que é o principal tributo, né, na tributação sobre o consumo, e que, sem dúvida nenhuma, nos faz ter essa insegurança jurídica, essa complexidade de um sistema altamente confuso, altamente, vamos dizer, distorcido, e que se exauriu. E essa consciência de exaustão que faz com que esses entes federados também estejam debatendo ativamente. Nós estamos debatendo há muito tempo, desde o ano passado, debatendo essa possibilidade de uma reforma da tributação sobre o consumo, tributação que enfrente essas distorções que nós temos já colocado aí nesse diagnóstico que o Gilson nos colocou. Os desafios que nós temos aí, lógico que nós também pensamos no sistema progressivo, ou seja, que tribute mais quem ganha mais. É evidente que a tributação sobre a renda também é uma preocupação de nós, parlamentares, mas nós temos que também entender que o nosso país, como disse muito bem a Vanessa, tem uma base para a arrecadação da renda pequena, né? Porque nós não temos renda, lamentavelmente. Nós vivemos num país de extrema concentração de riqueza, com aumento geométrico de desigualdade social, e é por essa razão, por todas essas razões, que nós precisamos enfrentar esse sistema tributário, porque ele nos faz estar aí nessa posição vexatória, né, de doing business, por exemplo. Nós ocupamos a 184ª posição, né, e isso exatamente por conta do sistema tributário, que virou essa confusão cumulativa que nós já nos referimos. Eu acho que existe um momento, inclusive ontem foi publicada uma pesquisa, né, dando conta da posição dos parlamentares otimistas em relação à aprovação de uma reforma tributária. Portanto, existe esse ambiente para que nós possamos trazer à tona aquilo que está encoberto. Que o nosso sistema sobre o consumo, ele é um sistema que cobra por dentro, ele é altamente regressivo e acumulativo. E ele, além de tudo, não traz aos olhos do cidadão, do contribuinte, do consumidor, aquilo que ele está pagando de imposto. Então, nós precisamos trazer isso à tona. Do ponto de vista da carga tributária, o que está na PEC, na proposta da PEC, é a manutenção da carga tributária para não afetar, vamos dizer, a arrecadação existente hoje nos entes federados. Então, eu não estou nem discutindo aqui a alíquota, porque nós vamos primeiro trazer à tona da sociedade brasileira o quanto ela paga de impostos. Esse é o debate que nós queremos travar nesse momento, porque tem muita gente que diz a alíquota vai ser muito alta. Não, nós temos uma carga já existente. O problema é que nós não sabemos que carga é essa, porque esse imposto está
apresentado de uma forma, ou melhor, não está apresentado, está escondido, ele está embutido. E nós precisamos trazer essa transparência à sociedade brasileira. Além de tudo aquilo que já foi dito aqui, das inúmeras e inúmeras obrigações acessórias, aquilo que foi colocado aqui também em relação a essa complexidade. Então, nós precisamos diminuir essas obrigações acessórias, precisamos ter um sistema simples. E o nosso objetivo agora é fazer com que a proposta que está no Parlamento, no Congresso, né, a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, né, do MDB, a proposta que está no Senado, de autoria do senador Davi Alcolumbre, que do DEM, que colocou a PEC 110. Né? No Baleia assina uma PEC que foi conceitualizada pelo professor Bernard Pi, né? e os membros do CECIF. E o Davi Alcolumbre, uma PEC que foi conceitualizada pelo ex-deputado Raul. Então, e agora o governo que traz, como disse a Vanessa, uma proposta inicial que eu digo que é acoplável à discussão que nós estamos fazendo no Congresso Nacional. E, portanto, a nossa ideia é que nós possamos avançar no debate e na missão de relator. A nossa missão é ouvir, né, até muito mais do que falar, mas com a convicção de que nós devemos avançar numa reforma tributária, porque nós não podemos estar dissociados do mundo como estamos hoje, sendo um país que ainda tributa diferentemente bem e serviço e que tem um sistema tão complexo que tem esse impacto na competitividade do nosso país, gerando um custo tão alto e criando uma burocracia tão alta. Portanto, eu estou crédulo de que possamos construir juntos, discutindo com a sociedade, com o setor produtivo, com aqueles que pensam uma reforma não customizada para os seus interesses, mas uma reforma que seja customizada para o nosso país. E aí sim, junto com os entes federados também, e todos imbuídos de espírito público e de cidadania, que é isso que nós precisamos exercer num momento como esse, para criarmos aí sim um sistema tributário que seja bom para o Brasil. Se ele for bom para o Brasil, será bom para todos nós. E é nisso que nós acreditamos e é nisso que nós esperamos construir, com muito diálogo, esse relatório que possa transformar estruturalmente o nosso sistema tributário. Eu agradeço mais uma vez, Marina, a vocês, a oportunidade e estamos aqui à disposição nesse debate que certamente se alongará aí por algumas semanas até que possamos ter o texto apresentado e a matéria discutida, debatida e aprovada na Câmara dos Deputados e, se Deus quiser, também no Senado Federal. Obrigada, deputado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela sua excelente liderança lá no Congresso. Eu tenho acompanhado de perto. Fiquei às 5 horas lá acompanhando o debate com o ministro Paulo Guedes. Foi uma aula do trabalho que o senhor tem aí liderado como relator lá no Congresso Nacional. Só antes de passar para o deputado Newton Cardoso, eu queria agradecer também a parceria com a ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, e com a Matchmaking, que está sendo aqui representada pelo presidente da Matchmaking, o Bernard, e tem sido um parceiraço nosso aqui também, nos webinars do PNBE, e agradecer a presença de vários estudantes também que estão participando aqui, de Direito, que estão aí super interessados nesse tema de Direito Tributário. Então, por favor, deputado Newton Cardoso, se o senhor puder acrescentar aqui no nosso debate algumas palavras. Muito boa noite, Marina. Muito boa noite a todos os amigos e amigas participantes desse excelente evento. Quero cumprimentar com muita alegria nosso líder Aguinaldo Ribeiro, um líder que foi fundamental durante o meu trabalho como relator do REFIS, do Programa de Regularização Tributária, no ano de 2017. Não fosse pela participação, pela serenidade, competência dele à frente da liderança do governo, dificilmente teríamos aprovado um texto tão amplo e que tivesse sido tão importante para o aumento da arrecadação de quase 40 bilhões de reais naquele ano de 2017 para 2018 pelo governo federal. Muito
importante tê-lo como relator agora da PEC 45, mais ainda pela sua experiência, mas também pela capacidade de agregar e de articular perante o Congresso um texto que seja, de fato, benéfico ao que nós mais precisamos fazer hoje no Brasil, que é gerar empregos. E vamos gerar empregos a partir do momento em que tenhamos uma nova condição de tributação que permita não só simplificar, mas também diminuir o encargo nas costas do empresário, nas costas de quem é da indústria, de quem está garantindo a interligação da indústria com o comércio, ou seja, a nossa cadeia produtiva que alimenta verdadeiramente o PIB, que ela possa ser desonerada, ainda que respeitando a manutenção da tributação sobre o produto interno bruto. E acredito que estamos nesse caminho a partir dos textos construídos e apresentados que estão sendo discutidos no Congresso. Eu acredito muito na PEC 45. Lógico, é necessário um nível de adaptação muito grande, é necessário um nível de aprendizado, mas a simplificação tributária vale o aprendizado, e mais ainda porque ela vai levar um tempo muito razoável, um tempo muito longo para promover a adaptação, e com isso, estados e municípios poderão se preparar, poderão garantir o nível de arrecadação sem riscos maiores para a situação desses municípios, enquanto fazem o processo de adaptação. Ter também aqui o deputado Evair de Mello garante não só a representação aqui como vice-líder do governo, mas também um homem que entende do agronegócio e que é fundamental do ponto de vista das ações que empreendemos aqui durante a votação próxima dessa reforma tributária, a garantia de que não haja aumento da tributação sobre o agronegócio. Portanto, eu venho trazer aqui algumas observações ao trabalho que vem sendo feito no Congresso, especialmente no que tange ao padrão de multas que hoje são cobradas no âmbito do trabalho da Receita Federal e, consequentemente, para aqueles tributos que obrigatoriamente precisam ser discutidos na Justiça ou perante os tribunais, como o CARF. O que acontece é que o país carrega uma história de inflação muito grande e carrega também uma legislação tributária complexa, esse cipoal tributário que estamos acostumados a falar e ouvir dele, e com isso o histórico de uma alta inflação, alto índice de juros, com a necessidade de adaptação do sistema tributário a essa realidade econômica, causou uma discrepância enorme, que é o nível de multas que são aplicados no caso das ações e discussões tributárias no país. Multas que chegam a 225% sobre o valor do tributo. São valores feitos para não serem pagos, são valores feitos cobrados para serem discutidos na Justiça, exatamente. E, portanto, a minha sugestão, que eu já falei isso com o líder Aguinaldo, já falei isso, Marina, com o deputado Baleia Rossi, que é o nosso líder do MDB na Câmara dos Deputados e presidente do partido também. Eu já passei essa sugestão para que nós possamos utilizar desse momento de um congresso reformista, de um trabalho extremamente bem conduzido pelo presidente Rodrigo Maia, que quer reformar, que quer apresentar essa solução de simplificação tributária à sociedade, mas que seja utilizado também para adequar a realidade da nossa cobrança de tributos e ao processo legislativo, o processo tributário, de forma que essas multas possam ser mais adequadas, mais compatíveis com a realidade econômica do país hoje, de estabilidade, de juro baixo e de inflação sob controle. Portanto, é uma das contribuições que eu gostaria de trazer para a baila, para a discussão nesse momento. E, da mesma forma, colocando uma posição que eu falo aqui hoje pelo MDB, pelo nosso partido, pela nossa bancada do MDB na Câmara dos Deputados, e tenho certeza que falarei também pela maioria dos senadores do nosso partido, que hoje
qualquer tentativa de implementar uma tributação sobre a movimentação financeira, a volta de uma CPMF equivalente, terá forte dificuldade, terá forte resistência a ser aprovada no Congresso. Respeito, claro, a necessidade que temos de diminuir a tributação sobre a folha de pagamento. É fundamental. Se nós queremos gerar empregos, é fundamental que a tributação sobre a folha de pagamento seja enxuta, seja aliviada. Mas evitar transformar isso em uma tributação aos moldes da CPMF por conta do impacto escalonado, do impacto que ela tem de cumulativo e que é danoso ao processo econômico e acaba aumentando, assim, a tributação sobre a nossa produção. Portanto, essa posição é que temos. Quero parabenizar pela realização desse evento, viu? Agradecer você, Marina, e todos os organizadores, e agradecer pela oportunidade de falar aqui e apresentar um pouco do nosso pensamento do Congresso, mas sabendo que nós vamos superar com muita rapidez e com a certeza que nós conseguiremos passar além dessa pandemia e enxergar a recuperação do Brasil com muito otimismo. Esse é o pensamento que passa no Congresso, e que o país está pronto, está apto a retomar níveis de crescimento e geração de emprego relevantes para contribuir, de fato, para um país melhor para os brasileiros. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado. Muito obrigada por acrescentar aqui um debate que está ficando cada vez mais rico aí com a sua contribuição também. E queria convidar também o Caio Megali, foi até recentemente do Ministério da Economia, e para ele também incluir alguns comentários aqui. E depois, se o deputado Newton Cardoso puder continuar aqui com a gente até às 7h30, até para ajudar a responder algumas perguntas, porque... Marina, eu prometo entrar e sair. Eu estou numa outra reunião aqui também pelo Zoom, interna nossa, eu preciso voltar e voltar. Mas qualquer coisa você me avisa, me informa aqui pelo seu contato comigo e eu tento voltar para falar com vocês. Tá joia? Parabéns pela realização. Sucesso no evento. Obrigada, deputado. E até só para informar que o deputado Aguinaldo está ali agora com a foto, porque ele está em outra live também participando, eles estão com agendas super disputadas, assim como a Vanessa também está. Mas convidar também, então, o Caio Megali para acrescentar um pouquinho aqui a visão dele sobre essa reforma tributária. E se tiver já alguma pergunta para incluir aqui, por favor. Então, claro, obrigado, Marina, parabéns pelo evento. Parabéns aos deputados e a Vanessa pelas colocações muito claras, né, muito objetivas. Eu só queria fazer primeiro uma saudação a esse momento do Brasil em relação à reforma tributária. A reforma tributária é um tema que vem sendo debatido no Brasil há muitos e muitos anos, né? Mas a minha avaliação é que esse debate nunca saiu da página 2. Por quê? Porque era uma análise que era o seguinte, né? O Brasil tem uma carga tributária elevada e complexa e, portanto, precisamos reduzir a carga e simplificar. Esse era, até aí nós íamos e aí todo mundo concorda, né? E o debate ficava desse jeito, né? E na cabeça de cada um, a reforma tributária vai deixar você igual ou melhor do que, em termos de complexidade, em termos de tributação, do que você está hoje, né? Isso em cada setor, em cada empresa, né, em cada área. E não é bem assim, né? Quando a unificação de impostos, mudança de alíquotas, remoção de regimes especiais, inversão de benefícios, né? Assim, a literatura econômica é muito ampla, né? Muito rica em mostrar que os benefícios são muito mais, atingem muito mais a quem precisa dos benefícios sociais quando é feito pelo gasto do governo, não pela tributação, né? Reduzir tributos não necessariamente é focalizado naquele que mais precisa. É melhor arrecadar a tributação de forma uniforme de todo mundo e transferir aos mais pobres, que são quem realmente precisa de apoio na sociedade, né? Com a PEC 45, o projeto 110 do Senado e agora o projeto do governo, finalmente o Brasil está discutindo a reforma tributária. Os setores que estão sendo afetados, que vão ter sua vida alterada para o bem, para o mal, são poucos os que são para o mal, mas de alguma forma pode ter algum aumento de tributação, pode ter algum aumento de complexidade. Essas pessoas esses setores estão se manifestando e o debate de fato está começando, né? Independente de quem tem razão, de quem não tem, finalmente nós vamos
avançar para chegar a um consenso do que mudar e do que não mudar, né? Estão aparecendo setores dizendo o seguinte: olha, isso não pode acontecer, eu não quero perder meu regime especial, eu não quero ser mais tributado, não é verdade que eu sou menos tributado que os outros. Vamos debater, né? Vai ao Congresso e agora a gente vai evoluir. Eu acho que é importante não termos pressa, né? Não termos urgência, porque o debate tem que ser bem feito para que a reforma seja de fato uma reforma madura, né? Mas nós não podemos perder de vista também que a tributação é um empecilho forte, né? A carga do sistema tributário é um empecilho forte ao crescimento e esse debate precisa evoluir. Mas nós não temos que ter pressa em aprovar uma reforma, na minha visão. Nós temos que ter pressa em debater a reforma e debater de forma cada vez mais profunda para as pessoas saberem de fato, para o Brasil de fato saber o que é uma reforma tributária, qual reforma que está sendo debatida e como avançar, né? Eu só quero contar uma historinha rapidinha, né? Antes de ser do Ministério da Economia, eu fui secretário da Fazenda de São Paulo, do município de São Paulo, que administra o ISS, o maior ISS do Brasil, né? Quase 30% de toda a arrecadação do ISS do país. E o ISS é um imposto simples, talvez seja o imposto mais simples de se arrecadar, né? Em 2016, o Congresso aprovou uma reforma do ISS que alterou para 5 setores, apenas 5 setores, transferindo o ISS da origem para o destino, né? Imposto mais simples do Brasil, 5 setores trazendo da origem para o destino. Essa reforma foi aprovada, foi judicializada e não foi implementada até hoje, quase 4 anos depois, né? Isso só para dar uma noção de quão difícil, quão complexo é mexer na carga tributária brasileira, né? Então, o debate é muito importante e eu queria saudar especialmente ao Congresso Nacional, que está esquentando essa conversa, de como é importante nós finalmente, depois de muitas e muitos anos, talvez décadas, de fato estarmos mergulhando no que seria uma reforma tributária para o país. É isso, Marina. Parabéns pelo evento, parabéns a todos e boa sorte ao país e boa sorte à nossa reforma tributária. Obrigada, Caio, pelas contribuições. Eu acabei não te apresentando, cometi essa gafe, mas o Caio é economista. Aliás, parabéns aí pelo seu dia. Foi secretário da Fazenda da cidade de São Paulo, trabalhou no Ministério da Economia, foi secretário, foi lá da CPEC, foi assessor especial do ministro, diretor de programas do Ministério, e estava até recentemente no Ministério. E aí eu queria só para abrir então para as perguntas, eu vi que tem aqui uma pergunta no chat que está bem relacionada com uma dúvida que eu tinha com relação à reforma administrativa e reforma tributária. Se a carga tributária ela só vai diminuir quando tiver uma reforma administrativa. Aqui na pergunta no chat está sem o nome aqui aparecendo, mas ele fala que além de evitar o aumento da carga tributária nesse momento, não deveríamos também trabalhar em paralelo pela diminuição desta carga a médio prazo com a transformação do nosso Estado numa estrutura mais eficiente? Deputado, o senhor acha que a gente consegue reduzir a carga sem essa reforma administrativa acontecendo também? Estou aqui dando uma de dublê aqui, viu? Obrigada. Estamos aqui. Bom, eu acho que esse é um debate que o país não pode perder de vista. Acho que esse é um debate que a sociedade brasileira precisa fazer. Nós temos um Estado caro, um Estado perdulário, que gasta muito e gasta mal. Então, eu acho que claro que esse debate se fará e quanto mais a sociedade participa, né, de forma incisiva, acompanhando, né, os passos e as políticas e a execução dessas políticas, eu acho que vai dando mais clareza, né, a esse orçamento que nós temos. E também se precisa mudar uma cultura, né, que nós temos, que é o seguinte: que a gente acha que o brasileiro, via de regra, acha que não é público, não tem nada a ver comigo, né? E a gente sabe que não é assim, muito pelo contrário, né? Nós temos um impacto muito grande sobre tudo que acontece para o bem e para o mal, inclusive em relação às nossas contas públicas. Então, nesse sentido, sim, é importante que haja uma reforma do Estado brasileiro, né? A reforma administrativa que está pensada é uma reforma que olha para o futuro, né? Porque, pelo menos é o que eu vi quando, há um ano atrás, quando se mostrou a alguns líderes essa proposta. Portanto, ela preserva o status quo
de agora, mas cria já um novo momento a partir de agora na construção, inclusive, das carreiras públicas no Brasil. Ela é importante, agora ela é privativa do Executivo. Por essa razão que ontem o presidente Rodrigo Maia disse que a Câmara dos Deputados está pronta, né, para avaliar a reforma administrativa. Mas ela, por delegação constitucional, é privativa do Executivo e só o Executivo pode mandar uma reforma administrativa. Mas eu acho que sim, nós temos que acompanhar os gastos públicos. É por essa razão, inclusive, que ontem, né, se defendeu e se está defendendo o teto de gastos. O Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, votou a PEC do teto de gastos, que era exatamente para limitar esse gasto. E a gente deve observar também a qualidade desse gasto, né? O que é que está se produzindo com cada real que é gasto no nosso país. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, para que no médio prazo nós possamos, na verdade, construir um ambiente de redução de carga tributária. Eu acho que sim, isso é fundamental. O ideal é aquilo que eu dizia, é o relator da reforma tributária fazer uma reforma reduzindo carga tributária. Isso, nesse momento, não é possível por conta do que nós estamos vivendo. Mas eu acho que esse debate está na mesa e nós devemos enfrentar ele. E é um debate paralelo. Agora, não acho que, como acham alguns, não vamos esperar primeiro cortar os gastos, porque aí, infelizmente, nós vivemos num país que se tem reeleição, né? E nessa reeleição, a gente vive em eleição e, às vezes, coisas que devem ser feitas só determinados governos, como aí eu quero destacar, por exemplo, o governo do presidente Michel Temer fez muita coisa que outros governos não fariam, não farão, porque ele sabia que não iria para a reeleição. Então, ele enfrentou os temas que eram necessários ser enfrentados. Nem sempre esses temas são bem recebidos pela população, né? Nem sempre a população entende que aquilo que está se enfrentando é para o bem da própria população. Então, nesse sentido, eu acho que nós, como sociedade, devemos estar atentos e cobrando para que, de fato, todos nós possamos acompanhar esse gasto público e reduzir esse gasto público de um Estado que cada vez é mais caro e cada vez é mais ineficiente. Mas acho que nós temos a oportunidade de tratarmos, sim, da reforma tributária, simplificando o nosso sistema, né, dando transparência e trazendo justiça social. E se nós fizermos isso, nesse ano, certamente nós estaremos dando uma grande contribuição, inclusive para que se exerça essa cidadania fiscal. Porque ao trazer a transparência no tributo, a população saberá cobrar mais ainda, porque ela verá o quanto de carga efetiva ela está pagando. Eu tenho certeza que esse debate está posto e eu acho que nós devemos avançar nele sim. Obrigada, deputado. Tem uma pergunta do Luiz Meyer, que diz: a redução da produção nacional de bens que acompanha a perda da capacidade competitiva gera perda de impostos para os estados. Em compensação, os serviços têm sido vistos como forma de compensar a arrecadação. Como fazer isso de forma justa sem sobrecarregar os setores de serviços? Nós vamos customizar uma reforma para o país, não para setores nem para entes federados, como eu disse aqui no início da minha fala. Eu acho que a reforma que tem que ser feita, acho que o Caio falou um pouco isso, né? Não é com olhar para o umbigo de cada um. Nós temos que fazer uma reforma olhando para o país. Nesse sentido, lógico, nós precisamos de uma política de reindustrialização do país. Nós criamos um ambiente de desindustrialização. Acho que, inclusive, pelo que está acontecendo no mundo e que com essa concentração na China, todos os países devem estar revendo, inclusive, as suas estratégias, né, do ponto de vista de país e do ponto de vista de soberania, e acho que o nosso também tem que se preocupar com isso, para criar um ambiente favorável, mas o objetivo nosso é fazer uma reforma que seja neutra, ou seja, o imposto, em última forma, quem paga é o consumidor, uma reforma de tributação sobre o consumo.
E aí uma reforma neutra não visa penalizar esse ou aquele setor, mas visa corrigir as distorções numa redistribuição de carga, né, que muitas vezes é distorcida em função da própria legislação, da distorção que se causa na competitividade quando se busca, por exemplo, um benefício fiscal que é incorporado a determinada empresa e que isso vira uma vantagem competitiva em detrimento de outra. Isso são distorções no nosso sistema que nós precisamos neutralizar. Então, eu acho que é tratar com a consciência de que também nós sabemos que 85% das empresas de serviços no país são microempresas e pequenas empresas que estão dentro do Simples. Portanto, nós temos 15% só que está fora do Simples e esses que estão fora do Simples também, grande parte deles tem recuperação de crédito, eles recuperam crédito, se creditam nesse crédito e aí podem utilizar. Então, nós temos aí, vamos avaliar todos esses impactos para que nós possamos ter um texto aí que represente neutralidade para o nosso país em todos os setores e todas as atividades. É isso que nós desejamos. Obrigada, deputado. A gente tem só mais 10 minutinhos. Eu sei que a agenda do deputado está super complicada, que ele está em outra live ao mesmo tempo aqui. Até agradecer por o senhor ter ficado aqui com a gente mais um pouquinho. Tem uma pergunta aqui do Mortara. O senhor comentou, deputado, que tem a PEC 45, a PEC 110 e agora tem essa PL do governo também, que já chegou no Congresso Nacional. E aqui a pergunta deles é como conciliar essas três propostas em uma discussão só no Congresso? Como que vocês pretendem conciliar as três propostas? A chave é o diálogo, né? Eu acho que elas não se conflitam. Como eu disse aqui com a Vanessa, a gente tem conversado muito, participado de vários debates. Elas não são conflitantes. Eu digo que a proposta do governo ela é acoplável ao que está posto no parlamento. A PEC 45 unifica aí 5 impostos: o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS e o ICMS. A PEC 110 vai mais além, tem mais 4 impostos, trata ali do IOF, trata de CID, enfim, trata de alguns impostos como IPVA, tributa alguns artigos de luxo, enfim. Mas não há, assim, não há, eu não digo que elas não são, elas têm muitos pontos que são convergentes. E aí é diálogo. Diálogo, nós estamos travando há mais de um ano, né, na comissão especial da PEC 45. Estamos no Senado, o Senado também está debatendo há muito tempo. O governo agora traz sua proposta. Então, a gente construir com os parlamentares, com os entes federados e com os setores produtivos, com quem temos um franco diálogo, estamos fazendo, assim como estamos participando hoje, já a nossa, sei lá quantas lives nós estamos fazendo por dia, mas são debates e muitas reuniões, construindo, ouvindo muito, né, as apreensões que existem, ansiedades que existem, que também, num momento como esse, são naturais, né, que existam, mas eu tenho certeza que é esse diálogo que vai permitir construir com o parlamento um texto que convija, que seja convergente e que ali esteja representado não o pensamento de um ente federado só, mas que esteja a representatividade dos entes federados, da nossa federação, e dos setores produtivos e do cidadão, que é isso que nós vamos buscar, né? Ter um sistema, como eu disse aqui, mais simples, mais transparente, mais justo e mais progressivo, fazendo com que quem ganhe mais, pague mais, quem ganhe menos, pague menos. Tem uma pergunta aqui muito fácil de responder, deputado. O Ricardo está perguntando qual que é o prazo que o senhor acha possível que a gente vai ter finalmente uma nova reforma tributária aprovada no Congresso Nacional e colocada em prática aqui no Brasil? Essa é a pergunta de... o prazo eu não tenho como fazer aqui, ser assertivo no prazo, né? O prazo é o da política. É o da construção dessa convergência. Isso demanda tempo, mas nós já estamos tratando há um ano nessa proposta a partir da PEC 45, a partir da 110, agora o governo. O parlamento está há 32 anos
debatendo, mas pela primeira vez há um sentimento federativo de convergência para que o sistema mude e nós precisamos avançar. Então, eu acho que agora é a arte da conversa, a arte do diálogo, a arte do parlamento agora entrar em plena atividade, apesar desse ambiente virtual, para que nós possamos avançar e votar nossa reforma tributária. Bom, eu sei que o senhor comentou que não entraria muito nas questões setoriais, né? Mas só para reforçar aqui uma pergunta do coordenador da ANDA, que ele comenta que o agronegócio tem vários benefícios e tem levado a algumas situações de elevação da carga tributária, como fertilizantes, adubos e defensivos, que poderá ser levada para o consumidor final. Existe alguma discussão também com relação a esse tema, deputado? Nós estamos discutindo com o setor, com o agro. Estamos fazendo essa discussão com o setor do agro, estamos discutindo cooperativa. É um tema, a reforma tributária é complexa, né? Não é coisa simples de fazer, senão já havia sido feito. Mas nós estamos discutindo, estamos fazendo um debate profundo com o agro para que, repito, não é a gente customizar a reforma, mas, lógico, levar em consideração todos os setores para que não haja também impacto distorsivo em setor A, B, C ou D. Nós queremos um sistema neutro, também é importante a gente colocar isso. E eu vou só pedir a gentileza, que aqui eu estou tendo também que responder outras perguntas aqui. Né? Sim, não, tudo bem. Agradecer a sua presença, deputada. Até passar para o Mário Ernesto para encerrar aqui o nosso webinar. Infelizmente não deu para a gente fazer todas as perguntas, mas eu sei que o senhor fez o maior esforço aí para conseguir. Eu fico à disposição, Marina, inclusive eu vou te mandar aqui o nosso e-mail da liderança da maioria, é lid.maioria@câmara.leg.br, e aqueles que desejarem fazer suas colocações, a gente vai ter a maior satisfação de poder respondê-los. Tá bom, muito obrigada por aceitar nosso convite nesse momento que a sua agenda está tão complicada. Obrigada, Caio Megali, também, por acrescentar os seus comentários aqui, que também enriqueceram o debate, e ao deputado Newton Cardoso também. Obrigada pela participação. Mário Ernesto, passar a palavra para o senhor encerrar. Muito obrigado, deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, vizinho ao meu Pernambuco. Muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado ao Gilson pela sua apresentação. Obrigado à Vanessa, que já saiu, mas ficou aqui a sua informação. Obrigado ao deputado Newton Cardoso, ao Caio Megali e a todos que participaram desse encontro, mais um dos webinars que o PNBE está promovendo para discutir caminhos para o Brasil. A reforma tributária é essencial na nossa visão e nós esperamos que a gente possa construir um sistema simples e aceitável. Certamente, alguns setores vão ser mais penalizados, outros segmentos vão ser menos penalizados, mas é possível chegar a um equilíbrio, tomando como exemplo o que acontece em outros países. Não precisamos inventar a roda. Existem sistemas tributários que são mais eficientes e menos complexos do que o nosso. Vamos aprender com o que os outros fizeram e fazer uma coisa bem feita. Nós confiamos que o Congresso leve adiante uma proposta que permita atingir esse objetivo. Muito obrigado a todos que assistiram, que participaram. Muito obrigado a Marina por sua condução. E esperamos vê-los nos próximos encontros do PNBE, além de, como eu disse, ver muitos de vocês se associarem ao nosso movimento. Boa noite para todos. E obrigada, Gilson, também pela participação, pela excelente apresentação. Boa noite. Parabéns a todos, parabéns Marina, Mário, todos que organizaram, Ana, Rita, Gilson, enfim, foi excelente, momento muito importante do PNBE. Parabéns, Gilson. Está sem som. Está sem som. Parabéns a todos nós. Acho que estamos dando mais um passo importante em construir esse PNBE que nós tanto queremos e contribuirmos como podemos contribuir no futuro. Vamos continuar. Eu só queria aproveitar o momento e fazer só uma consideração. Eu falei sobre a CPPMF ou o IPMF.
ressaltar que o PNBE, o grupo é frontalmente contra esse tributo, porque achamos que é regressivo e vai encarecer demais não vai melhorar a situação do consumidor ou da população de baixa renda. Mas o que eu coloquei simplesmente é que nós podemos analisar isso com o viés de redução da carga tributária, é uma análise, mas a tributação ou esse tributo não é recomendável no entendimento do grupo do PNBE. Só ressaltar esse ponto para deixar claro. E obrigado a todos, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Excelente trabalho, Gilson. Realmente muito importante essa colocação da posição do PNBE. Foi muito importante, né? Que, enfim, Mário, Luiz, Marina, todos insistiram, Gilson, né? Todo o grupo Lívio, e isso foi muito legal, né? Quer dizer, a colocação da nossa posição. O PNBE tem posição, tem opinião, e essas são as posições nossas, né? Foi muito importante. Eu queria fazer... Tendo uma posição, aí, não é verdade, Mário? Se nós temos agora uma posição sobre a reforma tributária e nós expressamos isto no nosso evento, vamos publicar isso, vamos tornar isso público, vamos falar alto, né? Porque isso é que vai atingir os públicos-alvos que nós queremos atingir. Isso que eu convido a gente a trabalharmos juntos para levarmos adiante essa possibilidade. Eu queria só fazer uma observação. O PNBE é caracterizado pela diversidade. A maioria se manifestou contra o imposto sobre transações financeiras, mas essa não é a posição do nosso colega e coordenador Luiz Ginesi, que, como presidente da Confederação Nacional de Serviços, vem defendendo a substituição dos encargos sobre a folha pelo imposto sobre transações financeiras. Luiz, se você quiser falar alguma coisa, esteja à vontade. Mário Percival está na fila também. Mário, eu queria dizer que eu não concordo com essa decisão de ter o PNDE ser contra o imposto se ele não conhece o imposto. Eu acho que os senhores que estão falando isso não estão conhecendo o tipo de imposto e não se aprofundaram como esse imposto é importante, não só agora, mas para o futuro. Nós estamos discutindo reforma tributária baseada num fato antigo. Nós estamos querendo informatizar o obsoleto, que são essas propostas que estão da PEC 45 e a da 110, inclusive a do próprio governo. Portanto, eu acho que a gente tem que colocar na mesa outras questões e saber qual é a base tributária do futuro que a gente vai utilizar para poder angariar os recursos necessários para manter um governo e para manter uma nação. Por isso, eu acho que nós temos que aprofundar um pouco mais. Essas palavras feitas sob medida, simplesmente dizer que o imposto é ruim e não dizer por que ele é ruim. Eu estava até querendo criar uma bebida chamada CPMF, porque cada um tem uma participação dizendo que o imposto não é bom. Então, experimenta a bebida e vê se é boa ou não. Porque, infelizmente, é isso que está acontecendo nas discussões que estão aparecendo por aí. Eu acho que nós temos que aprofundar e conhecer melhor o tipo de imposto e por que ele é bom e por que ele está sendo pensado no mundo inteiro como alternativa do futuro, inclusive numa era digital. A base tributária sobre faturamento e sobre uma nota fiscal é totalmente retrógrada. Não existe pior coisa do que você endeusar uma nota fiscal. Era isso. Obrigado pela participação. Foi ótima a explicação feita pelos apresentadores, mas foi uma aula que eu já conhecia e a gente já conhecia bastante. Agora, passar a palavra para o Percival, que também quer se manifestar. Percival é presidente da Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, na seção de São Paulo. E é um velho batalhador também pela questão tributária. Olha, na minha opinião, o mais relevante disso tudo e o maior risco que nós corremos é manter esse sistema com essa complexidade, com esse custo, com essa atrapalhada toda e o aumento da carga tributária, que eu acho que ela já atingiu um limite. E eu queria lembrar uma tese do PNBE de muitos anos atrás, que chegamos até a levar para o Congresso, que disseram que era irregular, depois eu estudei, não é nada de irregular, nada de inconstitucional, que era aquela questão de limitar as possibilidades de receita do governo a um X%
do PIB, e atingido essa meta, reduzir 1% ao ano, ou 0,5% ao ano, se não for muito, até que ela fosse para 25% ou 30%. Aí era questão de discutir, porque para mim também o problema da carga tributária ela está relacionada a serviços. Se tivesse bons serviços, eu acho que 35% não era muita coisa. Mas acontece que, além de não ter bons serviços, a cada ano o Estado passa os serviços que são dele para a população, na hora de saúde, educação, transporte, segurança, cuidado de deficiente, até os próprios controles fiscais, está tudo sendo jogado para a pessoa física e para a pessoa jurídica. E também a outra coisa perigosa aí que tem que ser discutida é as taxas, impostos e tal, que às vezes são jogados sobre o contribuinte de formas aparentemente neutras. Por exemplo, a substituição tributária não deixa de ser um aumento de impostos. Esse ano, o governo de São Paulo começou a interpretar que ICMS de pescado tem que ser paga. Você vai comercializar ou fazer um registro de veículo, é cada vez mais caro. Você, para fazer um evento em São Paulo, agora você tem que contratar o DSV, o Detran e tal, e ter um custo proibitivo. Era um negócio que não era cobrado antes. Custas judiciais aumentam a toda hora, ITBI, IPTU, ITCMD. Enfim, o governo ele usa diversas fraudes atrapalhadas para aumentar tributos. E é preciso ter segurança jurídica, é preciso ter maior definição do que é confisco, que é proibido pela Constituição, do que é capacidade contributiva, também é definido pela Constituição, mas, em resumo, também acho que não tem que desfazer de nenhum tipo de imposto, contanto que a gente atinja isso. Relação custo-benefício. Se for para discutir mais detalhadamente, eu acho que ela tem que ser incidir sobre herança, sobre patrimônio, sobre grandes fortunas, remessa ao exterior. Né? Por que pode... Os Estados Unidos está discutindo uma taxa lá, o Bernes, lá, o candidato, de 40%, porque se o cara se forma aqui, usa toda a infraestrutura e enriquece, depois ele transfere tudo para o exterior, também não acho justo. E também, como já foi dito, tem condicionantes, tem que ter reforma administrativa do Estado e reforma administrativa e do Estado, né, para que reduzam os custos, senão esse negócio não se resolve nunca. Mas, enfim, tem dois problemas. O primeiro é acertar o tributo, o segundo é acertar como é que esses tributos gerem serviço para a população. Obrigado pelo tempo. Muito bem. Gente, o nosso webinar oficial terminou, mas se mais alguém quiser se pronunciar, eu acho que todo comentário enriquece o nosso debate. Eu convido o Luigi no futuro. Espera um minutinho só. Eu convido o Luigi no futuro para a gente fazer um novo webinar para ele poder defender o seu ponto de vista sobre o imposto sobre transações financeiras. Eu acho que é muito importante a gente ter todos os lados da questão. Diga, Marina. A gente agradece a gentileza, porque eu acho que, nesse momento, a gente tem que colocar todas as cartas na mesa. Não pode guardar nenhuma carta numa manga no último momento para implementá-la. Eu acho que nós estamos nisso. Nós não estamos defendendo setores e nem pessoas e nem grupos. Como alguns, por exemplo, o deputado Aguinaldo falou que não defende setores, mas existem 17 setores que estão pedindo isenção no Congresso Nacional hoje, certo? Para manter um benefício fiscal que lhe favorece. Então, e o Congresso está favorável para a derrubada do veto. Quer dizer, isso tem que ser colocado na mesa. Por que acontece isso? Marina. Só aproveitar que ainda tem 46 participantes, alguns não são do PNBE, e a gente tem organizado vários webinars de temas super atuais, aí, como esse da reforma tributária, e convidá-los para, até quem tiver interesse em receber os convites dos próximos webinars, mandar um e-mail para o pnbe@pnbe.org.br, que a Ana Rita está por aí acompanhando, ela vai responder para vocês, incluindo o mailing. E quem quiser também integrar o grupo, vocês viram que tem empresários aí de vários setores. Eu sou do setor de aviação, mas tem diversos setores, o Percival Maricato, que acabou de falar também de bares e restaurantes, que a gente está junto no Comitê Executivo do Governo de São Paulo, no Comitê Econômico. Então,
Então, a gente tem aí um debate bem interessante. Quem quiser integrar ou mesmo acompanhar os próximos webinars, escreve para a Ana Rita, pnbe@pnbe.org.br. Muito bom. Mais alguém quer falar? E Mário Dilson. Diga. Fala. Alô, Mário. Dilson, pode ser? Eu sugeriria que nós incluíssemos... Alô? Eu sugeriria que nós incluíssemos das discussões que teremos a respeito de reforma tributária o assunto sonegação, que tem sido muito pouco falado, mas que tem uma representação significativa no total da arrecadação. Eu acho que deveria ser discutido e deveríamos ter também uma posição com relação a isso nas reformas que serão feitas. Muito obrigado. Acho que é mais uma sugestão interessante. Mais alguém? Nós temos 44 participantes ainda, né? 42 participantes. A palavra está aberta. Quem tiver alguma outra ideia, possa colaborar para a gente ter um país mais justo. Ou mesmo, Mário, algum outro tema relativo à reforma tributária ou não que possa ser abordado pelo PNBE em futuros eventos. Boa noite. Peço licença para falar. Sou presidente do Sindicato da Indústria do Álcool no estado da Paraíba. Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de participar desse debate tão rico e tão importante. Aliás, a contribuição recente aí sobre a sonegação, eu também considero extremamente importante que o tema seja incluído. Mas a nossa preocupação como produtores de etanol é com a questão das alíquotas iguais para os combustíveis diferentes. Ainda hoje eu vi declarações do presidente Rodrigo Maia dizendo da não diferenciação entre setores. Essa preocupação nossa é em relação às questões... Nós temos hoje uma política nacional de biocombustíveis que está em vigor e que vai promover a descarbonização. Essa política só é viável se houver um mandato para a produção de etanol e também para os outros biocombustíveis. Ou seja, nós só vamos alcançar uma descarbonização, uma transição para uma sociedade de baixo carbono, para uma economia de baixo carbono, se de fato houver produção. Então, eu realmente gostaria de acompanhar as discussões, inclusive sobre os combustíveis, porque aqui na Paraíba a arrecadação do Estado, 22% são combustíveis. O etanol representa cerca de 5% da arrecadação de ICMS. E, no entanto, essa produção de etanol aqui no estado da Paraíba representam 21.800 empregos diretos e em 26 municípios. Então, nós podemos considerar que, em termos de empregos indiretos, são cerca de 60 mil pessoas que, cada vez que uma usina paga sua folha de pagamento, são 3 a 4 milhões de reais, que injeta oxigênio na economia dessa região litorânea, onde existe cultivo da cana-de-açúcar aqui, através de 8 usinas. Eu faço um apelo para que a gente mantenha o tema combustíveis e a questão de alíquotas iguais para combustíveis, quando, na verdade, os combustíveis não são iguais na questão das suas emissões. Então, era essa a minha colocação. O restante, voltar a agradecer a todos. Para começar, Edmundo, um é renovável e o outro não é. Mas isso é muito importante. Exato, exatamente. Muito obrigado pela sua participação, Edmundo. Você já esteve próximo do PNBE no passado, que eu me lembre? Sim, é verdade. Eu nunca me distanciei totalmente. Eu estou sempre perto de vocês. Mas... Muito bom. Esteja presente, que acho que é uma discussão importante. Chegou-se a discutir o chamado imposto seletivo, que incidiria sobre os combustíveis fósseis, entre outras coisas, cigarro, combustíveis fósseis.
e outras questões, outros produtos e serviços que provocam algum efeito colateral. E, nesse caso, esse imposto seletivo atingiria os combustíveis fósseis, mas não atingiria o combustível derivado de álcool ou de qualquer outro produto vegetal, como o caso do bióleo. Muito bom. Muito obrigado. Mais alguém? Acho que cada um que acrescenta a sua posição enriquece o nosso debate. Não havendo mais... Oi, por favor, Luiz. Não, eu acho que uma discussão importante as pequenas empresas, elas são extremamente importantes para o país, tanto pelos empregos, como porque é a porta de entrada para uma sociedade produtiva de serviços ou bens, numa sociedade de redução de empregos, né? Então, a gente entender como que vai ser feita essa valorização dos novos empreendedores nesse nosso mercado complexo, quer dizer, todo mundo sabe a dificuldade que é você ter uma empresa no Brasil, você sobreviver com a empresa, com todos os riscos, com todos os ônus, todas as complexidades e tudo, a maior parte das empresas morre muito rapidamente, né? E muitos sonhos e muita poupança de vida inteira vai embora com isso. Então, acho que esse é um tema também bastante relevante para ser bem defendido, até porque eu não sei se isso tem quem defenda no Congresso. O nosso companheiro Paulo Feldman, ele tem bons trabalhos sobre as pequenas empresas e mostra que mais de 90% dos empregos são gerados por pequenas, microempresas e MEIs. Os postos de trabalho são muito dependentes da pequena empresa. Acho que é um debate importante. Como proteger a pequena empresa? Mário Ernesto, infelizmente a gente vai precisar encerrar, porque o Matchmaking ele tem um outro compromisso com a ferramenta agora Zoom e ele não consegue... Ele falou que está à disposição para marcar até um novo encontro nosso, se a gente quiser, para continuar esse debate, mas agora ele precisa encerrar para assumir um outro compromisso com essa mesma ferramenta dele. Bernardo, muito obrigado pela sua colaboração, a sua ligação conosco, com a Ana Rita, que coordena o nosso trabalho, com a Marina. Tem sido muito importante para a gente fazer uma coisa mais organizada, uma vez que nós não somos especializados nisso. O PNBE é uma reunião de empresários de vários setores e você, com a sua especialização em montagem disso, nos tem propiciado um evento mais produtivo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, bom jantar para aqueles que jantam. É um prazer e eu fico à disposição para outras oportunidades também. E apenas para finalizar, dentro dessa temática de pequenos empresários, pequenos exportadores, tem um projeto aí que eu estou envolvido, que de repente posso depois até apresentar, que pode ser interessante, que é a questão do jovem exportador, que tem aí justamente o viés de levar esses pequenos empresários para o exterior. Então, essa é uma temática que pode ser abordada para um outro futuro, mas que pode ser, de repente, interessante, apresentando algumas pessoas que possam ser relevantes para o processo. Ok? Foi um prazer e sempre à disposição para poder participar e apoiar no que for necessário. Um abraço. Parabéns, Bernardo. Excelente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.